muito certo é a situação da Maíra Pinheiro, né? Ontem, um vídeo encontrado, Maíra Pinheiro, perdão, foi encontrado no e-mail da secretária, que é conhecida como a Capitã Cloroquina. Às vezes a pessoa não associa o nome, mas associa o apelido a ela, né? E reacendeu a polêmica sobre o tratamento precoce. A gente já falou disso várias outras vezes aqui, mas é o tratamento que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prevenção da Covid-19, mas que ainda não tem, né, e não foi comprovada a eficácia científica a respeito disso. Nas imagens que a CPI da pandemia teve acesso, ela combina algumas perguntas? Seria isso, Dante? É isso, Adriane. É um diálogo que foi encontrado ali com um pesquisador da Universidade Estadual do Pará, né, que faz uma defesa, né, ensaiando ali uma preparação para o discurso dela na CPI. E o que chama a atenção é esse vídeo foi encontrado no e-mail dela, né, é importante a gente lembrar que houve quebra de sigilo, né, de sigilo telemático, inclusive, dela, então esses dados de e-mail dela estão de posse da CPI, e foi encontrada essa conversa preparatória, né, com esse pesquisador, no qual ela pede para que ele apresente para ela dados que possam sustentar a defesa da cloroquina lá na CPI do Senado, mostrando ali que a secretária nacional de atenção básica, que já havia passado mais de 1 ano e meio fazendo a defesa desse medicamento, não tinha ali esses elementos necessários para tentar provar a tese dela. A gente tem uns trechos desse vídeo que a gente pode mostrar e daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais. Se o senhor pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer. Entendeu? Porque assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é um erro dizer isso. que Eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol. Capricha e já me dá a resposta, porque os senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? São 5 senadores que vão jogar com a gente, então eu preciso dar perguntas a eles para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Ai, gente. Tá aí a combinação, né? Não me surpreende que isso aconteça, né? A gente não pode ser inocente de achar que os demais também não fizeram isso. Mas quando a gente olha, fica muito mais escandaloso do que imaginar que isso aconteceu, né? E cai por terra ainda mais a credibilidade da CPI. Olha, seguinte, prepara umas perguntas, me dá aqui a resposta que eu vou te perguntar e a gente vai fazer essa dobradinha. Como ela falou, toca a bola para eu marcar o gol, né? A gente está em tempo de Olimpíada aí, né? Tá trabalhando aí essa... Deixa a bola quicando ali. E aí tem um ponto curioso, né? Porque, de fato, não dá para a gente imaginar que não há uma preparação, que não há conversas prévias de qualquer lado que for depor antes. Agora, o que chama a atenção é que não há uma discussão sobre, nós temos esse ponto aqui. Que ponto a gente poderia abordar? O que poderia ser mais interessante? Faz aí a pergunta aí, elabora aí umas 4, me dá a resposta para eu passar ali, para eles levantarem e eu fazer o gol, né? Então, torna isso de uma maneira muito leviana até na hora de você tratar de um assunto tão importante. Exatamente. Porque uma coisa é o preparo, e essa sabatina, qualquer pessoa que vai passar por um processo de sabatina numa CPI, ela se prepara. E o ideal ela precisa se preparar, né? O ideal é que se prepare e que haja mesmo esse teste. Tipo, às vezes vai ser com o corpo jurídico, com algum apoio de simulações de perguntas. Isso é normal. Agora, o planejamento da simulação dessa pergunta, e essa pergunta é entregue pronto já para um senador depois levantar ali a mão, dizer que quer participar, que quer questionar e na hora já faz algo tudo combinadinho, tudo redondinho, é de fato escandaloso. E aí tem outros trechos também do vídeo, né? É um vídeo um pouco mais extenso, né? Encontraram a conversa, todo o link da conversa como um todo lá no e-mail dela, e tem pontos até que ela pede para que o pesquisador explique para um leigo, ou seja, ela se coloca na condição de leigo ali para falar sobre a pretensa eficácia, né, do medicamento, que a gente já sabe que até hoje não há nada comprovado. Então ela pede para explicar para leigo, ela pergunta dele o que significa isso, o que significa aquilo, de que maneira a gente pode defender. Então, além dessa questão da combinação
da maneira leviana mesmo, como eu falei antes, né, que é tratada essa combinação de perguntas, ela mostra ainda nesse vídeo um desconhecimento de fato daquilo que ela está tratando, né, e a gente está falando de um medicamento que foi defendido desde o início da pandemia no Brasil, né, um medicamento que teve um impulsionamento de vendas absurdo por conta dessa propaganda que foi feita, até de maneira desregrada, sem atentar para as reais necessidades dele e muitas vezes deixando desabastecido quem realmente precisava do medicamento para outras enfermidades, né? Então, ela não tem esses dados técnicos que era aquilo que ela queria levar lá para a CPI, né? Então, ela pede para combinar ali com um outro pesquisador e isso é mais um dado aí, né? A gente falou durante essa semana, no começo da semana, que a CPI havia se dividido para estudar para cada senador determinado grupo, ponto de pesquisa ali, né? Porque são muitos escopos ali para se trabalhar e nesse âmbito aí da questão do suposto tratamento precoce, essa talvez seja uma das revelações mais importantes de bastidores aí que a CPI tem em mãos agora e tem um outro detalhe, né, um outro ponto que deve levar a questionamento e se ela de fato mentiu na CPI, né? E a gente sabe que mentir na CPI pode levar ali a futuras sanções na hora de se apresentar o relatório final, né, que só deve ficar pronto lá para outubro. Agora, Dante, depois da divulgação desse vídeo, os senadores do combinado, eles se manifestaram algo do tipo? Ou tá todo mundo comeu a Bill? Até o momento não, até porque como ela fala que são 5, não dá os nomes, né, não fala especificamente quem é, não diz, por exemplo, se é membro da CPI, se é um suplente ou se é só um senador ouvinte ali, porque a gente sabe que tem 11 membros da CPI, mas tem também mais 7 suplentes e qualquer senador que estiver presente na sessão, seja presencialmente ou seja virtual, ele pode fazer questionamentos, né? Então, como há essa gama um pouco maior aí de possibilidades, acho que ninguém preferiu passar esse recibo, né? Ninguém preferiu se colocar aí como o levantador, né? Para ela cortar essa bola aí, né? Usando mais uma analogia esportiva aí, como foi a que ela escolheu para usar sobre essa questão. Então ninguém falou nada, tá todo mundo fingindo que não fui eu. Ninguém quer admitir que deu a assistência para o gol, né? Exatamente. Enfim, a gente vai seguir acompanhando isso tudo e acaba sendo escandaloso, porque a gente está falando não só de dinheiro público, porque houve um investimento muito alto para comprar esse medicamento, mas como também de vidas. Sim. Vidas que foram perdidas no meio desse processo, de complicações de saúde que possam ter sido ocasionadas por conta do medicamento. A gente bem entende que do início da pandemia para cá não há consenso em relação a medicamentos, apenas um foi desenvolvido especificamente para a Covid-19, os outros foram alguns testes e mesmo sem comprovação, alguns ainda continuam sendo prescritos, né? Vários continuam sendo prescritos, não só esse especificamente, mas como alguém ligado ao Ministério da Saúde que recomenda o uso, revelar diante desse vídeo que não sabe muito sobre o medicamento, que precisa de ajuda para falar sobre ele, levanta ainda mais essa bandeira mais ideológica sobre o medicamento do que de eficácia, de fato, sobre E a gente está falando de alguém que comanda essas ações, né? É alguém que é da Secretaria de Atenção Básica, é alguém que tem essa possibilidade de fazer a distribuição desses medicamentos para as redes, né? É importante a gente lembrar que ela veio para Manaus, fez um relatório sobre o comportamento da rede municipal de atenção básica e fez diversos questionamentos, diversos apontamentos, inclusive em relação ao uso desses medicamentos do chamado kit Covid aí, e agora mostra, né, esse vídeo deixa claro, né, para quem está acompanhando que ela infelizmente não tinha nenhum conhecimento total daquilo que ela estava recomendando, né? Então é bem preocupante mesmo essa questão. Gradante, mudando de assunto. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.